Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então hoje nos unificando neste ambiente de paz, de harmonia, de luz, onde recebemos já hoje os tratamentos espirituais. E quem não veio para o tratamento veio só para a palestra realmente. Também estaremos recebendo estas bênçãos, pois a espiritualidade maior nunca nos deixa a esperar, né? Nós é que nos deixamos ainda muitas vezes relaxados, né? Mais preguiçosos, e achamos que é a espiritualidade que não nos quer ajudar, mas ela está sempre presente junto de nós, está sempre operante, e só basta que nós estejamos procurando elevar os nossos pensamentos, buscar Jesus, envolvermos com esse ambiente, pois temos o patrono da casa, nosso amigo querido José de Mococa, esse irmão amigo que tanto nos favorece com o seu amor, que tanto nos deixa realmente assistência. E não podemos esquecer jamais, né, dos mentores, amigos nossos, que nos trouxeram hoje aqui, que nos deram esse incentivo, né? Às vezes aquele empurrãozinho, né? Aquele empurrãozinho para fora, né? Empurrãozinho forte para que a gente venha, às vezes uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e a gente acaba lembrando da espiritualidade, e isso é importante, né? E hoje, gente, estamos felizes aqui por estarmos vivendo este momento, junto com o nosso irmão Saulo, que vem nos brindar com as suas palestras, né? Eu sou suspeito, eu gosto muito das palestras do nosso irmão Saulo, né? São palestras realmente bem esclarecedoras, que nos trazem realmente muito conhecimento, e fico feliz de ele estar aqui novamente conosco, né? E podermos compartilhar esse conhecimento, e como já sabemos, esse conhecimento é compartilhado dele para nós, da espiritualidade maior para ele, e assim todos nós estaremos recebendo cada vez mais. É isso, gente? É isso aí. Vamos então, porque o nosso irmão hoje vai falar um tema muito bom sobre a Anália Franco. É isso? Vamos usar só uma coisa, mas temos que vontade. Só gostaria de eu vou fazer isso. Boa tarde. Boa tarde. Uma alegria imensa. Eu volto a casa, volto ao querido convívio, hoje do Rafa, mas no passado do José Sol, um grande amigo pessoal. Mas eu me senti quando eu entrei a casa e vi o telão, o Divaldo falando, eu falei, esse cara tá sacaneando. Só pode. Se a pessoa ouvir a mim depois do Divaldo, sabe que eu me sinto igual aquela história do padre que estava fazendo uma palestra, ou estava fazendo um sermão, e o bêbado entrou e sentou, lá sou eu, ele entrou e sentou na frente. Aí o padre falou uma frase, e o bêbado, esse é de Santo Antônio de Aquino. Aí ele falou, esse é de Santo Agostinho. E foi falando. Aí o padre foi ficando nervoso e disse, chama a polícia e tira o bêbado daqui. Ele disse, essa é dele mesmo. Então, essa é dele mesmo, sou eu, então eu vou fazer isso. Por quê? Vou falar de Anália Franco. Porque ela é um fruto do espiritismo muito grande. E eu queria saber, em primeiro lugar, para vocês, quem é a Anália Franco? Quem é Anália Franco? Qual é a informação que vocês têm de Anália Franco? Vamos lá, ninguém sabe nada? Não sabe nem que Anália Franco é um bairro, Jardim Anália Franco da cidade. É um shopping também. É um shopping. Ninguém sabe que Anália Franco é um metrô. É uma estrada. Tem vários lugares em homenagem a essa senhora. Anália Emília Franco. O que essa senhora fez para que tivesse ao longo das homenagens nominação a esses locais? E é gozado, eu tenho um amigo, ele é um dos proprietários do shopping Anália Franco. Eu perguntei para ele chama-se José Isaac Pérez. Pérez, por que vocês puseram o nome da Anália Franco no shopping? Por causa do bairro. Mas você não sabe por que não? Por causa do bairro. Incrível. As pessoas não sabem. Agora, quem foi a Anália Franco? Segundo o seu melhor biógrafo, que chama-se Eduardo Carvalho Monteiro, ela é a dama da educação brasileira. Há vários biógrafos, os dois biógrafos, o Roque Jacinto e o Eduardo Carvalho, são dois espíritas que falaram de Anália Franco. Mas há várias teses de mestrado falando sobre Anália Franco. Há vários outros livros que comentam a vida de Anália Franco. Porque Anália Franco foi uma pessoa que impactou relevantemente o Brasil.
Vamos então olhar. Anália Franco nasceu em Resende, estado do Rio de Janeiro, em fevereiro de 1853 e veio a falecer em 20 de janeiro de 1919. Sua mãe, Teresa Franco, era professora e seu pai, Antônio Mariano Franco, era comerciante. Mas para que a gente entenda a Anália Franco e olhe o contexto de vida dessa mulher, como ela viveu e tudo que ela fez para cotejar quão difícil era fazer o que essa senhora fez, a gente vai dar uma olhada no contexto do Brasil da data que nasceu Anália Franco. Lembre-se, ela nasceu em 1853, reencarnou em 53. Naquele contexto econômico era o ciclo do café. O café era o grande produto de exportação brasileira. Havia grandes fazendas produtoras de café e a mão de obra era escrava. Lembre-se que a libertação dos escravos ocorreu em 1888. Ela nasceu em 53. Então a mão de obra da época era escrava. Tinha sim algumas indústrias, mas ainda poucas indústrias. Olhando toda a biografia e todo o contexto trazido pelo DGE é o antecessor ao IBGE, que era a Diretoria Geral de Estatística, não é? Da época, e a gente começa a ver que toda a indústria que tinha, a grande mão de obra da indústria, era uma mão de obra que vinha imigrar, que havia imigrado da Europa basicamente para o Brasil. Eram os povos portugueses, havia uma colônia grande de japoneses, havia muito italianos, havia espanhóis. Então, o Brasil da época era um Brasil em que a gente via um contexto basicamente focado no café. Esse era o grande produto do Brasil. Politicamente, como era o Brasil da época? Como ela nasceu em 1853, se você olhar, ela participou de dois regimes. De 1840 a 1889, nós tivemos o 1889, isso foi o Segundo Império. Dom Pedro II era o imperador do Brasil na época. Em 1889, exatamente no mesmo ano, proclamou-se em 11 de novembro a República. Portanto, ela viveu no início da República, porque de 89 até 19 que ela desencarnou, ela viveu tanto no Império quanto na República. E como era a circunstância dessas instituições políticas da época? Havia participação popular, aonde existia o rei, manda o rei. Então a participação popular era muito pouca. O que mandava efetivamente era o rei, o time que o rei tinha, os seus ministros, né? E a oligarquia, que produzia o café, que produzia economicamente o café. Então essa oligarquia era quem mandava no Brasil. Quando veio a República, em 1889, mudou-se um pouco, continuou sendo a oligarquia. Agora, com os presidentes eleitos sendo alguns de São Paulo, outros de Minas. O próximo de São Paulo, o próximo de Minas. Era a chamada política do café com leite, que eram os dois estados que mandavam no Brasil. Não que tivesse mais a pecuária num lugar do que no outro, não. Os dois tinham o mesmo nível, mas era chamado de café com leite, porque eles eram os grandes produtores, tanto de café quanto de leite. Então essa era a política do Brasil. Era uma política onde, na verdade, né, se olhava para o país, a mulher não tinha direito a votar. Ela, enquanto ser humano, era tratada meramente como dona de casa. Os pais, se a gente olhar um pouco antes, né, um pouquinho antes, elas eram proibidas de ir na escola. Depois ela era proibida de votar. Só foi autorizado o voto feminino em 1932. Com quem? Quem era o presidente em 32? Getúlio Dornelles Vargas. E mais, hein? Parcial, só para quem não tivesse o nível de estudo. Ora, mas se não tinha estudo, como que a mulher ia ter estudo para atender a que a legislação trazia? Então, veja as dificuldades da sociedade. A mulher nascia para ser esposa, nascia para ser dona de casa, nascia para tratar
para cuidar da família. Então não tinha um grande impacto social, ela nem podia na sociedade, porque ela era mal vista. Se ela saísse de dona de casa, saísse das prendas domésticas, como eles chamavam, ela era mal vista. Então quando a gente olha para isso, vê o quão difícil é a sociedade. E aí quando nós vamos olhar para a sociedade em termos de população, quando nós olhamos, o primeiro censo do Brasil, pessoal, também foi feito pelo DGE lá, foi em 1872. O Brasil tinha 10 milhões de habitantes, né? Portanto, o mundo tinha 800 milhões, o Brasil tinha 1,25% da população mundial. Se a gente vier para hoje, para o censo de 22, o Brasil tem 203 milhões, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. O Brasil tinha 1,25% lá da população mundial, hoje nós temos 2,5%, exatamente o dobro. Então, quer dizer, o Brasil, em termos de populacional, cresceu e cresceu muito, né? Mas lá na época, daqueles 10 milhões, 15% era escravo, que era exatamente o que se trabalhava. E pasme, senhores, 82% da população, aí inclui os escravos, eram analfabetos, não sabiam ler. Nós estamos falando de 1850, 150 anos atrás. Então a pessoa não sabia ler, não sabia escrever. 3 ou 4% da população eram os imigrantes. E 99% da população tinha uma única religião. Qual era? Catolicismo. Então, essa era a população, uma população extremamente conservadora que vivia numa circunstância muito boa. Vamos lá, infraestrutura. Como é a água aqui hoje? Tratada, encanada. Lá não tinha isso, não tinha nada. A água não era tratada, não era encanada. Se vivia de água de poços. Vai olhando as dificuldades que se tinha naquela época. Portanto, a energia deve ser uma beleza, não? Lampião de gás. Quem é que já não ouviu a música Lampião de Gás? Era isso. Não, tem até uma poesia, Jorge Lima, que fala do acendedor de lampião na rua. Ele é contemporâneo nosso, ele é um pouco mais novo do que o Plínio, mas ele escrevia a respeito disso, dizendo que lá vai-se o acendedor de lampião na rua, acender 1, 2, 3. Quanto mais ele se acende os lampiões, mais se associa à lua. Porém, esse que vai como acendedor de lampião na rua, mora numa chocora e talvez não tenha luz na casa em que habita, dizia Jorge Lima. Quando a gente olha para isso, já imaginaram a primeira usina de energia elétrica aconteceu em 1883, restrita a uma determinada localidade. Por quê? Como é que transmitia energia elétrica? Vocês veem as linhas de transmissões que tem aí? Tinha na época. Vai olhando como era boa a vida dela. Transportes, como era? Animais. Eram os cavalos, era a mula, era o burro, era o boi, os mares de forma geral. Não existia automóvel, pessoal. E a pé. E lembre-se que grande parte da população vivia na área agrícola, na área agrária, nas fazendas. Cidades ainda não eram tão grandes assim. E a gente olha que a primeira ferrovia foi feita em 1854, que era o Caminho do Café. Quem é que fez a primeira rodovia? Barão de Mauá. Irineu, evangelista? Isso. De Lima. Foi o primeiro que fez, e ele era dono de bancos também, tá? Foi o primeiro homem que fez, e ele foi totalmente perseguido no Segundo Império, pessoal. Esse cara foi muito perseguido no Segundo Império. Mas é outra história, né? Então quando a gente começa a olhar para isso, vem o bonde elétrico bem depois, né? Carro veio em 1891, o primeiro automóvel no Brasil. Agora, qual era o problema do automóvel de 1891? Qual era? Vamos lá. Combustível e estrada. Tinha o carro, mas não tinha estrada. Tinha o carro, mas não tinha combustível. Então ele era muito raro, ele só veio para o Brasil para dizer que houve. E a comunicação? Internet para tudo quanto é lado, vocês não acham? WhatsApp, O correio era completamente incipiente, tudo era feito em cartas. Demorava-se meses para chegar uma carta de um lugar para outro. O que se tinha de notícia era igual às suas redes que vocês veem aí, essas redes de televisões malucas, só que eram por jornais. Os jornais eram locais. Quando tinha a possibilidade de ir de uma cidade para outra, quando não tinha. Quando acontecia algo na Europa, levava anos para se saber no Brasil. Essa era por as dificuldades que ela enfrentou. E não era algo que ela pudesse mudar por si só. Era algo que
demandava uma evolução econômica e cultural do país para que as coisas mudassem. Não é? E a educação, pessoal? Esquece, né? Se você tem 82% de analfabetos, a educação não era prioridade. A tal ponto que, um pouquinho antes, né, antes de chegar a República não, antes de chegar o Império, antes de 22, até 22, porque foi quando foi proclamado, né, a independência do Brasil, um pouco antes, quando ainda o Brasil era colônia, era proibido ler e escrever. Era proibido ter livros no Brasil, era proibido ter escola, era proibido ensinar a ler e escrever. Por quê? Porque o Brasil era colônia para ser explorado pela matriz, pelo reino. Né? E isso, na verdade, né, impactava muito o Brasil. Só mudou, pessoal, em 1808, quando D. João VI veio para o Brasil. Mas ele não veio porque ele quis. Por que D. João veio para o Brasil? Vocês se lembram? Simples. Simples, por quê? Correndo. Por quê? Porque havia uma guerra na Europa entre Inglaterra e França. Napoleão dominou a Europa. Em 1804, Napoleão Bonaparte pôs-se o chapéu de rei na Europa, depois que ele pacificou a Revolução Francesa. Ele se chamou de rei da Europa. Em 1804, gozado na mesma ano que nasceu Kardec. Em 1804, Napoleão fez isso e começou a atacar todos os inimigos da França. E Portugal era um deles. E aí, todo mundo, o reino, como viram o que aconteceu com a Espanha, que a Espanha foi dizimada por Napoleão, todo mundo se colocou nas barcas e Brasil. E fundaram um reino no Brasil. Agora a coroa, aí o Brasil passou a condição de reinado, não é? Com D. João VI do Brasil. Aí a primeira coisa que ele fez foi, poxa, o pessoal que veio precisa estudar, então vamos fundar faculdades. Fundou a faculdade de medicina e as faculdades de militares. Pera lá, para quem? Não tinha nem o estudo básico, não tinha escola de base. Você não tem escola de base, o cara não sabe ler e escrever. Essa era a circunstância que essa moça vivia. E tem mais, é só os homens que poderiam ir na escola. As meninas iam dos 8 aos 14, que era para serem preparadas para a cuidar doméstica e para cuidar da família. Depois não podiam ir mais. Então as mulheres eram vistas como segundo escalão. Mas não era só no Brasil, não precisa se preocupar, a Europa inteira era assim. Então quando a gente olha para isso, na verdade só houve uma lei em 1827, se não me engano, se eu não estou enganado, que permitia, o que obrigava todo o povo brasileiro a ir para a escola. Então todo mundo ia para a escola a partir de 1827? Não. Por quê? Porque não existia escola. Aí tem que fazer toda a estrutura da escola para então que eles pudessem ir na escola. É igualzinho uma lei que acabou de ser publicada agora, no ano de 2023, onde nós estabelecemos que todos os alunos infantes de até 14, 15, 16 anos têm agora que ir para a escola em período integral. Eles vão das 8 da manhã às 17 da tarde, todos os dias. E aí, onde vai passar a molecada? Tem lugar para isso? Não tem. Como é que vai fazer? Ela já tentou lá atrás. Eu me lembro do SUS lá do Brizola, do Leonel Brizola, que tentou fazer exatamente a mesma coisa, colocar a escola integral. Então a gente tem que preparar primeiro para receber essas crianças, para depois fazer o acontecer. Então as leis vêm assim desde muito tempo e nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Então, essa era o Brasil daquela hora. Não tinha escola para as mulheres não podiam ir. Bom, e o mundo? O mundo estava correndo na Revolução Industrial. O mundo era um mundo de imperialismo, um avanço cultural muito grande, mas o voto feminino também lá só chegou em 1893 pela Nova Zelândia, né? Mas tinha duas coisas que foram muito importantes na época da vida de Anália Franco. Primeiro, de 1914 a 1918, quem se lembra vai recordar que foi a Primeira Grande Guerra Mundial. De 14 a 18 foi a Primeira Grande Guerra Mundial, e que se estima, alguns estimaram as estatísticas deles que foram 10 milhões de mortos, mas em 1918 a 1920 houve uma pandemia, a chamada gripe espanhola. Essa se estima que se morreu de 50 a 100 milhões de pessoas, a média deles é 70 milhões. Significa que aquela pandemia de lá, de 1918 a 1920, morreu
5% da população mundial, porque a população mundial, na época, eram 800 milhões de pessoas. Aí eu contejei, eu comparei o que aconteceu com a Covid. Quantos morreram no mundo com a Covid? Vocês sabem? Morreu 0,0577% da população mundial. Lá morreu 5%. Hã? Olha a diferença da evolução do homem para o tratamento e combate a essas pandemias. Pessoal, a gente diz, o homem não evoluiu. Olha só. Foi muito grande a evolução. Portanto, a Anália, apesar de todas essas dificuldades, pessoal, vamos começar a entrar a falar dela, ela era educadora, por princípio, jornalista, por amor, poetisa, romancista, vai vendo, teatróloga, musicista, cronista, escrevia prosa. Com todas essas dificuldades que vocês ficam, mulher não podia estudar, como essa mulher sabia tudo isso? O que ela fez? Qual o esforço para que ela chegasse a essa circunstância de ser relembrada hoje, ainda infelizmente, por um shopping, por um bairro, por uma estação de metrô, por uma pequena rua? Será que ela merecia somente estas homenagens? Claro que não. Anália iniciou seus estudos no ano de 1861. A mãe dela, lembra que eu falei lá atrás, era professora. Então a Anália começou também estudando com a própria mãe, porque era difícil estudar. Mas o pai e a mãe de Anália, a despeito de todas as suas dificuldades, incentivaram muito os seus 3 filhos a estudar, e a Anália era a mais velha deles. Levavam a comprar livros, e ela era repreendida. Uma vez foi um comerciante de livros na casa de Anália e disse, olha, nós vendemos porque é o senhor, mas saiba que nós estamos fazendo algo ilegal. A Anália não pode comprar livros, mulher não pode comprar livros. Foi repreender o pai de Anália porque ela estava comprando um livro. Veja as dificuldades que se encontrava na época, mas mesmo assim ela estudou com a mãe. Em 1868 ela se formou como professora aos 15 anos de idade. Fez um concurso na cidade para ser professora, passou também no concurso e começou a lecionar junto com a própria mãe, porque a mãe dava aula em um determinado lugar e ela foi trabalhar e lecionar junto com a mãe. E eles mudaram para São Paulo. Foi quando a Anália e a família vieram para São Paulo, porque economicamente a região em que eles viviam, Resende, no Rio de Janeiro, não era mais suficiente para ele criar uma família como ele gostaria. Então o pai, que é o Francisco Franco, Francisco Antônio Franco, veio para São Paulo trabalhar aqui. Então ele mudou para cá e a Anália veio junto. E algumas coisas interessantes. Quando ela começou a chegar, ela percebeu que era muito incipiente todo o material que tinha para os alunos aprenderem. Imagine uma menina que gostava de ler quadrinhos, que gostava de ler livros, que gostava de escrever, que gostava de pintar, que gostava de escrever poesias, chega lá e vê que não tem nada para as crianças aprenderem. O que ela faz? Ela começa a fazer cartilhas aos 15 anos de como as crianças deveriam aprender. E ela percebe que aquelas crianças não têm a menor higiene. O que ela faz? Começa a ensinar hábitos de higiene àquelas crianças e vai escrevendo esse assunto. E mais, as castas eram separadas, homens e mulheres. Ela começa a aceitar classe mista. Não é mais classe feminina ou classe masculina. Ainda na minha época, quando eu comecei, pessoal, eu pertencia à classe masculina, graças a Deus. Pertencia lá à classe masculina, não é? Porque era o homem separado das mulheres na minha época. Vocês acreditam nisso? E eu não sou tão velho assim, só tenho 69 anos. Não é? E pode até me chamar de velho, não tem importância, eu vou dizer que quero ver quem chega nisso. Então quando a gente vê isso, vê o esforço daquela mulher de tentar melhorar a vida dos infantes, como ela falava nas suas leituras, depois eu fui ler alguns livros dela, é extremamente interessante. E é um esforço para quê? Para mudar. Pessoal, vocês já perceberam que se não houver mudança, não há evolução? Pega o mundo estagnado como está. Tá, como é que vai ser? Está em evolução? Não muda mais nada. Não tem evolução. A tecnologia não vai para frente.
não se combate as doenças com novas tecnologias, não tem nova forma de ensino, porque ninguém vai aprender mais nada. Estagna. Então, como existe uma lei de evolução, vocês conhecem muito bem o Livro dos Espíritos, sabe que lá no 3º tomo do Livro dos Espíritos tem uma lei, né? Uma lei natural, que é a lei de evolução. Que nós vamos evoluir, quer a gente queira, quer não. Então a evolução é extremamente importante, mas a evolução se dá através das mudanças. A Nália foi lá e começou a fazer isso. Em 1871, publicou-se uma lei, Eusébio de Queiroz publicou-se uma lei, que era o ministro da Justiça da época. Uma lei no governo de Pedro II, que eles chamaram Lei do Ventre Livre. E sabe o que é isso? Pois é, né? Essa lei dizia o seguinte, que todos os filhos de escravo que nascessem a partir da data da promulgação daquela lei eram livres. Porém, os proprietários de escravos deveriam custear a vida daquelas crianças até 8 anos de idade. O que aconteceu? Não aconteceu. As crianças ficaram livres e os fazendeiros não custearam, ou a maioria dos fazendeiros não custearam a vida daquelas crianças até os 8 anos, como era estabelecido na lei. O que aconteceu? Os pais que ficavam com as crianças em casa, que eram custos para os fazendeiros, eram perseguidos. Então, eles começaram a descartar as crianças na rua. Tinha na época um negócio chamado roda da igreja. Era uma roda que se colocava nos conventos ou nas igrejas, onde você punha algo do lado de fora, você rodava, ia para dentro do convento e as pessoas pegavam. Ou das Santa Casas também. O que os escravos faziam? Colocavam suas crianças lá. Mas aquilo lotava, não dava para colocar todo mundo. A Anália, que era abolicionista e lutava contra a escravidão já lá atrás, desde criança, ela foi abolicionista, ela queria a libertação dos escravos. Quando viu aquilo, em 1870, ela falou, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que ajudar de alguma forma. Ela disse, eu vou criar uma escola para os filhos de escravos livres. Ou os filhos que estão livres agora, né? E que são filhos de escravos. E ela fez isso em 1872. Ela fundou a Casa Maternal, que era para os filhos de escravos que estavam sendo descartados como algo indesejados, né? Pela sociedade escravocrata da. Lembre-se que a sociedade era extremamente conservadora. Ela vinha de um reinado, ela vinha de fazendeiros de café, que eram os mais interessados nisso tudo. Era extremamente concentrado o poder nessas pessoas e tinha uma religião única, que era conservadora, que também tinha sua estrutura montada sobre o império. E olha, a educação ocorrida no primeiro império, ocorrida no segundo império e ocorrida na colonização foi exclusivamente feito pelos nossos amigos, nossos irmãos da Igreja Católica. Eram eles que lutavam. Até que em 1779, um marquês de Pombal expulsou todos os jesuítas do Brasil e acabou com a educação. Não é? Posso estar errado nessa data. Bom, tudo bem. Expulsou todo mundo e acabou com a educação no Brasil. E a educação só tornou pública depois, em 1808, com Dom João VI, como eu comentei. Então, tudo isso, a Anália formou aquela casa, formou uma casa, alugou uma casa. Aí a fazendeira que alugou a casa para a Anália disse, tá bom, você pode ficar com a casa gratuitamente. Foi lá, fez um contrato, ela pagava aluguel, a Anália ia pagar aluguel da casa e deu. E olha, para fazer uma obra dessa, começou a ouvir muitas crianças, muitos infantes, como ela chama no livro dela, estava vindo muitos infantes, então ela não tinha muito aonde colocar todo mundo. Então aquilo foi aumentando e ela pegou esta casa e começou a trabalhar no sentido de alojar todas essas crianças, buscar a alimentação, buscar os cuidados necessários para que a criança sobrevivesse. Aí aconteceu um fato, ela falou assim, vem crianças negras, mas ela começou a trazer crianças brancas. A nossa amiga dona da casa falou, ó, tem uma regra, você pode trazer crianças negras e pode trazer crianças brancas, sem problema, só que você não pode colocá-los juntos.
é proibido na minha casa, que era a casa dela, né? Assim eu fazia. Ou seja, ela não queria unir as raças. O que a Anália fez? Falou, ó, eu pago o aluguel, mas eu não vou disciplinar. Não aceitou, começou a pagar aluguel, e ela mantinha a casa com o dinheiro de professora. Como aí ela teve que pagar aluguel por um período de tempo lá naquela casa, o que aconteceu? Ela não tinha dinheiro para os alimentos das crianças. Ela pegou todas as crianças dela e saiu a mendigar pela rua, e ela chegava nas casas da cidade muito culta e com bastante princípio. E o dia que foi para assinar o AI-5, que é o ato institucional número 5, que tirou o direito político, caçou o direito político de todo mundo no país, foram pegar a assinatura dele, e a expectativa era que ele assinasse. Aí ele pegou, olhou para todo mundo e falou assim, afavas os princípios. Nós somos assim. Nós ainda somos extremamente egoístas, colocamos os nossos interesses acima dos interesses individuais, acima dos direitos coletivos. E quando caridade definida por Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando perguntam, né, o que é caridade, ele fala claramente lá o que é caridade, né? E o que é um ato moral, ele também fala. A moral, o que é a moral? Todos nós sabemos, né? A moral é um ato, é um costume, é um procedimento nosso, interno da escolha entre o bem e o mal. E o homem se comporta moralmente na medida em que ele desinteressadamente busca fazer o bem comum. Olha o que a Anália está fazendo. Olha a consequência dela naquele Brasil daquela época. E ela sofreu muito, ela teve muitas perseguições, perdeu a casa, saiu, e ela fez um concurso para professora pública em 1876. Foi aprovada na cidade de Taubaté, e aí começou. A Anália viveu em muitas cidades, tá? E é por isso que você vai ver que a obra dela atinge o estado de São Paulo quase que inteiro, e o Rio, e algumas cidades do Nordeste. Então ela fez esse concurso para poder ter mais condições de atender, e foi nomeada em Taubaté para ser professora pública. E lá também fundou uma casa como essa, a Casa Maternal. Em 1877, a Anália voltou a estudar. Por quê? Em 1877 foi o ano que o governo do estado de São Paulo criou as escolas normais para que as mulheres pudessem se formar professora. Até então não tinha. A Anália veio, cursou, em 77, 78 ela foi aprovada nessa escola com louvor. Há alguns textos falando da prova final de Anália, que é brilhante. Não dá para falar porque o tempo aqui é curto, né? Mas de qualquer forma foi brilhante. E ela se formou professora pública, tornou-se professora pública, e nesse mesmo ano ela começou a defender algumas causas, escrevendo para jornais e revistas. Então ela começou a defender quais causas? Primeiro, abolicionista, abolição da escravidão. Segundo, estudo para todos. A Anália achava, e eu também acho isso, nós achamos isso, eu espero, que o progresso se dá através do conhecimento. Se você não conhece, você não vai fazer correto. Você pode até fazer um ato que você acha que é certo. Entretanto, a decorrência da sua falta de conhecimento, aquele ato pode não ser adequado àquilo que se faz. Então o conhecimento era para ela a única forma da pessoa começar a pensar livremente. Então ela queria a igualdade entre homens e mulheres. Imagina, numa sociedade escravocrata. Ela escrevia sobre esse tema. Ela escrevia sobre causas femininas, o quão importante era a mulher se libertar do jugo do homem e da opressão da sociedade para que ela se desenvolvesse, para que ela se evoluísse tanto quanto tem que evoluir o seu parceiro ou o homem na sociedade. E ela, por isso, cada vez mais sendo perseguida. E ela olhava aquelas fábricas da época e dizia, não dá para trabalhar nessas condições. Melhores condições de trabalho para todos. Essa era a Anália. E ela era
alguém agressivo nas coisas que fazia, agressivo do ponto de execução. Ela era uma workaholic, que chama hoje em dia, né? Trabalhava pra caramba, uma produção muito grande. Porém, quando houve a abolição dos escravos, em 1888, todo mundo sabe a data, né? 1888, todo mundo sabe. Em 1888 houve a abolição da escravidão. A Anália teve um problema maior. Por quê? Porque os necessitados aumentaram demais. Agora não eram só as crianças. Agora eram os pais das crianças. Então ela como que saiu pelo interior de São Paulo e fazendo trabalho para recolher essas pessoas todas, para tentar ajudar essas pessoas. E ela lecionou, fundou casas para lecionar e trabalhou em mais de 24 diferentes cidades do estado de São Paulo. Então ela foi criando essa instituição dela, fundou externatos, onde ela trazia as crianças, mas eles não podiam ficar, porque ela não tinha como fazer aquilo. Ela estudava e a criança voltava para casa. E ele vinha para quê? Ele vinha na primeira idade, para ser amparado, fazia os primeiros cursos e fazia o curso secundário. E ela trazia a alfabetização para essas crianças todas que vinham para as suas casas. Depois nós vamos falar o número de escola que essa mulher fundou. Em 1887, ela fundou um abrigo para órfãos. Claro, as crianças não sabiam quem eram seus pais. Então todos eram órfãos. Então ela foi fundando, e assim ela foi indo interior afora e começou a colaborar com jornais e revistas. Mas jornais e revistas em que ela era apenas uma jornalista, que ela escrevia para os jornais. E que jornais ela escrevia? A Família falava do quê? Ela buscava conscientizar o seu leitor da necessidade de uma família coesa, de uma família justa, de uma família que trabalhasse homem, mulher e crianças e filhos em prol do crescimento comum de todos e não de um ser só da família. Então ela falava muito da família. Ela falava muito também no jornal Eco das Damas do feminismo. E aí ela foi e começou a ser escritora de uma revista feminista, que era uma revista chamada Mensageira. Sua voz saiu do estado de São Paulo, chegou ao Brasil como um todo, e ela foi cada vez mais se tornando alguém bastante conhecido. Em 1897 a 1998, ela teve um problema de visão, ficou quase cega. Veja, ela é formada numa família católica. Eu não sei, porque eu não consegui, em toda a biografia que eu li, mesmo o Eduardo, né, que é o grande biógrafo dela, também não chega à conclusão quando que ela se tornou espírita. Mas, aqui nesse momento em que ela quase ficou cega, ela ficou uns 2, 3 anos sem aparecer, sem escrever, sumiu porque ela estava tratando da sua doença física, né, ela teve contato com o espiritismo. E daqui data uma série de escritas dela, já mencionando Kardec, já trazendo Kardec. Então se supõe que ela tenha ficado espírita no momento em que ela procurou curas alternativas para a sua cegueira, e aí encontrou o espiritismo. Se supõe isso. Não é unânime essa história, porque o Roque Jacinto já diz, que é um outro biógrafo dela, que desde o início ela levava o Evangelho segundo o Espiritismo, comentando com o seu pai e com a sua mãe que eram católicos. Então há aqui uma divergência, mas me parece que eu fico mais com certeza, porque efetivamente o fato que levou a Anália a ser espírita deve ter sido esse problema. Mas a gente esquece de uma coisa: nós somos espíritos. A Anália, quando veio para cá, já era espírita, não é? Já era um espírito evoluído para poder fazer tudo isso. Ora, quando é que ela foi espírita? Pouco me importa. Porque ela já era uma pessoa evoluída nesse processo de conhecimento a tal ponto de fazer aquela doação da sua vida para aqueles que não tinham absolutamente nada numa sociedade, não tinham nem o direito de ser reconhecido por lei como livres. Então a Anélia já era espírita. Quem lê o livro de Hermínio de Miranda, que fala da educação, tem um livro dele, muito bacana, eu recomendo para vocês. Nossos filhos são espíritos. Porque nós vamos educar. Nós pensamos que a criança que nasce ali não sabe nada. Ela sabe, às vezes, muito mais que nós. Ou vocês acham que a mãe do Chico Xavier sabia mais que ele, o pai dele sabia mais que ele, ou você acha que o pai do Leão Denis sabia mais que ele? Como é que fica?
Claro, são um espírito com uma bagagem de conhecimento muito grande, que já estão trazendo para si, estão sendo educados. É a mesma coisa da Anália. Ela já veio educada como espírito, já estava crescendo. Aí ela começa todo o seu trabalho, né? Ela fundou uma revista chamada Logo das Meninas, onde ela começa a disseminar ou passar para frente as suas ideias educacionais e pedagógicas. Do ponto de vista social, ela era humanista. O que é um humanista? O humanista é um ser humano, que define o ser humano como centro, né? Ele define o ser humano como centro de tudo. O ser humano é o principal foco da vida do ser. Portanto, o ser humano é o mais importante de todos. Isso é o humanismo. E isso é efetivamente isso que acontece. Por que nós estamos na Terra? Porque nós estamos evoluindo. Porque somos nós, seres humanos, encarnados. Ora, se nós não fomos o foco do crescimento, para que estamos aqui? Então, óbvio que o humanismo é isso. E óbvio que o humanismo é importante. E já é uma teoria que vinha do Renascimento, de 1500 mais ou menos, tá? Onde dava foco já no som, que tirou a Idade da Treva, que é a Idade Média. A Idade Média, o homem vinha e nascia na Terra, ele pertencia à Terra e a quem comprasse a Terra. Eu nascia numa terra, quem comprou a terra me levava junto. Então isso é a Idade Média. E era dotada a Idade Média, obviamente, de várias teorias, e a religião predominante da época era o catolicismo. E impunha todos os dogmas que a gente conhece, não que eles sejam errados. Eles têm uma forma de ver diferente da nossa. Então por isso, né, ela era humanista e acreditava piamente, com segurança, assim como eu, de que o homem é o centro de todo o foco que deve se dar num processo evolutivo. Mas ela também era, do lado educacional, ela era muito ligada a Frober, que é um educador bastante religioso do passado, e que dizia que as crianças devem ser educadas considerando o que as crianças são, ou considerando o dom da criança, vamos dizer assim. Não deve se impingir as crianças o que elas sabem. Então ele começava a dizer, para que a gente possa ensinar, o brincar é importante, dizia ele. Mas ela foi muito mais, depois que ela conheceu, né, ligada a um outro personagem da história, um grande educador, que todos nós conhecemos, John Henry Pestalozzi. Quem conhece? Era o professor de Kardec. E lá, com essa influência, ela dizia, o ser humano, para ser educado, precisa, em primeiro lugar, né, ter uma formação de conhecimento. Então ele precisa ter um desenvolvimento intelectual. Ele precisa aprender cálculos, ele precisa somar, ele precisa escrever, ele precisa aprender química, ele precisa aprender biologia, ele precisa aprender as leis naturais de forma geral, para ele se formar, para ele ter um conhecimento, para ele poder julgar, para ele poder entender, para ele poder discernir, ele tem que ter um conhecimento. Sem esse conhecimento, dizia ela, nós não educamos. Mas, além disso, ele precisa ter cuidado do físico. Então, tem que ter uma educação física, ele tem que cuidar do corpo. Porque sem o corpo em bom estado, ele não vai conseguir aprender. E ela dizia mais, para que seja assim, à medida que ele vai conhecer, que ele vai crescendo e vai desenvolvendo, ele precisa aprender uma profissão. Por quê? Porque ele precisa ter uma vida digna, com o sustento do suor do próprio rosto, dizia ela. Então, quando se olha para isso, ela diz, tem mais. O homem tem que ter o mais importante de tudo, um comportamento moral. Pá. Não é isso que diz o Espiritismo? Isso era nada. E ela ainda não se achava, né? E o que é o movimento moral que a gente falou agora? A busca do bem comum. Dizia nada que todo mundo devia buscar o bem comum. E aí, ela dizia que a educação não pode ser só dos professores da escola. Não, a educação é integral. Você nasce numa família. A família tem que participar da educação junto com os mestres da escola. Não é? Então era o mestre, era a família que tem que participar para educar o infante. Não só a família, não só o mestre. Os dois juntos, tá? Por quê? A escola é a instituição que vai estar presente para que ele aprenda. O mestre e a família são aqueles que vão ensinar. Agora, se o mestre ensina uma coisa e a família ensina outra, ou se o mestre ensina comportamento e higiene e a mãe faz outra diferente,
Então, ela dizia que se ensinava pelo exemplo, tanto do mestre quanto da família. E os exemplos deviam ser o exemplo cristão. Porque ela era cristã, lembra-se que ela veio de uma família cristã. Então, ela dizia que a instrução, olha aqui, ó, a instrução por si só não basta, dizia Nádia. Precisamos também crenças firmes. Ou seja, não é dizer eu tenho fé. Eu tenho certeza da existência de Deus, da sua justiça. Eu tenho certeza da sua bondade, do seu amor por cada um de nós e que Ele jamais nos abandona. Não é eu acho, eu tenho certeza de si. Crenças firmes, fortes e consolidadas, porque isto reduz o mal alheio, o mal do homem. O homem que começa a crer em Deus, o homem que começa a ter certeza da sua evolução, o homem que começa a se educar, o homem que começa a entender que o objetivo de vida é a evolução dos homens, mas de todos os homens, então o objetivo comum de todos é a sua evolução, começa a formar uma sociedade mais sadia, dizia ela. E ela dizia mais, a educação apenas começada, logo acabada, não é completa. Por quê? Por esse elemento indispensável que é o ensino moral. Então vai dizer que adianta ter conhecimento se você não tem ensino moral. Hitler tinha todo o conhecimento do mundo, pessoal. Napoleão também, Stalin também. Ou você acha que tem grandes homens que conhecem muito e fizeram o que fizeram? O que faltava? O sentimento, o moral, o lado interno. Então ela dizia isso, que faltava isso. Por quê? Na ignorância das coisas grandes das leis da vida deixam afrouxar os laços de solidariedade. Olha só, se a gente não conhece o lado moral, a gente deixa afrouxar os laços de solidariedade, não é isso? Que deve unir os homens e conduzi-los ao bem comum. Essa era a Nádia, essa era a luta dela naquela época. Se a gente for pegar Leon Denis, pessoal, tem um livro de Leon Denis, deixa eu lembrar o nome dele, Após a Morte, onde ele diz que educar não é somente passar a informação, mas é ir buscar de dentro do educando os seus valores para que ele possa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Emílio, o que dizia a nossa amada Emília? A mesma coisa que disse Leon Denis, não é? Então a gente olha para uma mulher dessa e começa a entender qual é o seu valor. Em 1901 ela formou uma associação chamada Associação Feminina de Benefício Instrutivo. Essa foi a grande obra da Nádia. E o que ela queria? Qual era o objetivo? Amparar a educação às crianças negras, pobres, órfãos, sem discriminação de raça, credo e cor. Amparar a todos aqueles que eram necessitados. E ela fez isso. Custeio eram os sócios penenéticos, que tinham alguns, eram doações, algumas subvenção, mas principalmente recursos gerados pela própria instituição. Porque agora ela começava a fazer alguns trabalhos que rendiam para a própria instituição, mas ainda bem incipiente. Em 1902, ela começou a ter vários alunos, mas não tinha professores. Por quê? Porque não tinha ninguém preparado ainda para isso. Então ela começou a fundar os liceus. Os liceus eram as suas escolas dos professores para as suas próprias instituições. E ela fundou vários liceus. Começou a formar professores para as instituições dela, em que ela era. E obviamente daí para todo mundo, né? Porque ninguém era obrigado a ficar lá. Ela fundou uma revista chamada Revista Voz Maternal, que era na verdade a voz de todas as suas instituições. E o lema dela, e já tinha, nessa época, em 1902, ela tinha mais de 1000 assistidos. Pensa no Brasil, no que eu te falei. Ela tinha mais de 1000 assistidos em 1902, que ela amparava tudo. E ela dizia o seguinte, que o lema dela é a caridade, ela acolhia, certo? Não só acolhe, mas também propicia a confiança do assistido em si mesmo. Ele queria trazer, revigorar a autoconfiança daquele que era considerado zero, nada em si mesmo, e que ele tinha valor, e que pelo seu valor ele poderia produzir e crescer, porque ele era importante. Então desenvolve os valores morais e intelectuais das crianças. Ela busca propiciar a sua independência financeira. Essa era a Nádia. Em 1935 ela funda a creche Filhos de Mães que Trabalhavam Fora. Então ela pegava filhos das
das mães que trabalhavam fora, da idade 0 até, ou da idade, acabou de nascer, até 7, 8 anos, e os ficava das 6 da manhã às 19 da noite, enquanto as mães trabalhavam fora. Em 1905, já estava com 2.500 assistidos. Não contente com isso, o grande sonho dela, ela dizia, em vários lugares ela disse, que o grande sonho dela era disseminar o máximo a educação, a escola, para todos os pobres, para que eles pudessem estudar e ter uma vida digna. Esse era o sonho dela. Em 1910 ela funda uma banda musical, banda feminina, porque ela olhava muito pelas mulheres, e essa foi a primeira banda musical do Brasil. Em 1911 ela compra uma fazenda, agora vocês vão entender porque ela chama Jardim Anália Franco, com 70 hectares, exatamente lá onde é o Jardim Anália Franco. E ela lá, né, comprou a prazo, comprou para pagar em 10 anos. Quem vendeu para ela foi o regente Feijó, já tinha sido, inclusive, governador do Brasil bem antes, na época do Dom Pedro. Ela funda uma colônia chamada Colônia Regeneradora Dom Romualdo. Para quê? Porque ela queria parar as mulheres arrependidas da prostituição e buscar as outras que ainda não estavam arrependidas. A prostituição era uma profissão normal naquela época, né? Então as mulheres que não tinham condições... E ela falou, não, nós vamos mudar tudo isso. Qual é o objetivo? Nós vamos, em primeiro lugar, reerguê-las moralmente. Em segundo lugar, nós vamos educar a profissão. Mas acontece que isso foi além disso. Por quê? Porque ela começou, viu que o curso profissionalizante ia para frente, ela então montou uma escola profissionalizante dentro daquela instituição, trazendo infantes, trazendo moças, trazendo crianças. Montou uma escola de enfermagem, uma escola de escrituração mercantil, que é a contabilidade de hoje. Sem enfermagem. Você podia ter aprendido com nada. Não aprendeu, dá nisso. Bom, lá. Ficou. Bom, mas de qualquer forma, ela mandou uma escola contábil, bordados para a moça, produtos da fazenda, ou seja, ela começou a produzir coisas da fazenda para conseguir vender, conseguiu produzir artefatos da fazenda através dessa escola para conseguir vender e trazer a receita para a própria escola. Ela fez artes, teatros, músicas, compôs hinos, né? Ela, nessa fazenda, no primeiro ano, ela já tinha 500 assistidos. Agora, qual é a vida? A vida conspira a favor? A vida não conspira a favor muitas vezes, porque é necessidade da pessoa passar por aquelas circunstâncias difíceis. 1914, Primeira Guerra Mundial, vieram as dificuldades financeiras. Claro, o governo cortou todas as subvenções. Claro, aqueles que faziam doações, cortaram. Aqueles sócios beneméritos, cortaram. E aí ela teve que trabalhar com o que tinha. Ela usou a sua banda feminina, que ela havia criado em vários lugares, para conseguir receitas. E foi tocando. E ela ia, pessoal, ela ia junto. Ela não só acertava para que as pessoas... Não, ela ia junto. Então, numa dessas vezes, ela foi a Ribeirão Preto, né, a convite do líder espírito do local, que chamava-se Alexandre de Abreu. Ele convidou a Anália para ir. Aí ela foi fazer uma apresentação das crianças. Mas lá em Ribeirão Preto havia um padre, que era o padre Euclides Carneiro, que era um padre muito famoso e muito bom na região. Ele era alguém que tinha feito obras assistenciais muito grandes na região, e a região gostava muito do padre. Só que o padre não gostava do espiritismo, né? A igreja, de forma geral, não gostava muito. Então, mesmo com essa circunstância, a Anália pediu para o Alexandre, que queria conhecer o padre. Ela queria conhecer, queria encontrá-lo. Bom, preocupados, eles arrumaram um lugar onde o padre sempre ia, e vamos fazer um acordo, vamos lá, na hora mais ou menos que o padre vai, como se fosse um acaso. E levaram a Anália, mas muito preocupado, porque aquilo podia custar muito caro, né? Aquilo podia acontecer uma agressão ou uma expulsão da Anália da própria cidade de Ribeirão Preto, porque na região o padre era muito querido. A Anália, quando viu o padre, foi com tudo por lado dele. Simpática, rindo como ela era. A Anália sempre se vestiu de um sorriso muito grande no rosto, de uma alegria muito grande. Ela não era pessimista em nada. E cumprimentou o padre Euclides, dizendo assim para ele: padre, eu vim a Ribeirão Preto aprender com o senhor como se pratica a caridade. O padre olhou, assustado,
Disse para mim, não, nada. A senhora não veio a Ribeirão Preto aprender a verdade. A senhora veio aqui para ensinar. Porque eu tenho esta batina. E esta batina, dona Nádia, abre portas e bolsas recheadas. E a senhora professa uma doutrina, dona Nádia, apesar de nova, pouco conhecida, e que lhe dificulta os passos. Porém, dona Nádia, eu e a senhora seguimos o mesmo caminho, procurando minorar as dores do nosso semelhante. E esta é, dona Nádia, a verdadeira lei de Deus. Ela encontrou muito espiritual. Não precisa saber que no dia seguinte, quando houve o show de Anália, o padre estava lá. O grande homem que fez a propaganda do show foi ela. Ele encheu o show e ele fez a primeira grande doação para Anália em Ribeirão. Em 1918, a gripe espanhola teve 142 doentes nas instituições da Anália Franco, dos quais morreram 4. Em 1919, em 20 de janeiro, faleceu a Anália Franco com gripe espanhola. Ela viveu o Evangelho, sim. Ela serviu o seu semelhante sempre. E por que eu disse falar de Anália Franco? Porque a gente fala muito de teoria e não fala de quem fez. Aqui está um exemplo de quem fez. Anália fez, ajudou. Anália, pessoal, fundou 71 escolas, 23 casas para crianças órfãs, 2 albergues, uma colônia regeneradora e uma escola profissionalizante, uma banda de música feminina, orquestra feminina, peças de teatro femininas. Escreveu diversos livros de diversos assuntos, educativos, contos, crônicas, didáticos, hinos, leituras, peças teatrais. Pessoal, quem é Anália Franco? É um shopping? É um bairro de São Paulo? Dá para saber quem é Anália Franco? Pois é, essa é a Anália Franco. É por isso que a Anália tem as homenagens dela. Muito obrigado, desculpa aí que eu passei um pouco de tempo, mas é merecido.